Olá, meninas! Sejam muito bem-vindas à terceira aula aqui da Semana do Quilting Fácil Iniciantes. Essas aulas são para mostrar que você, que é iniciante na costura, que é iniciante no patchwork, já pode iniciar no quilting, porque eu provo que qualquer pessoa é capaz de fazer lindas peças de costura criativa e de patchwork e dar um acabamento perfeito com um quilting fácil usando qualquer máquina de costura. Então, se você tem uma máquina aí eletrônica ou uma máquina mecânica, se você tem uma máquina doméstica ou uma máquina industrial, se você tem uma máquina nova ou uma máquina antiga, qualquer máquina de costura que faz costura reta, dá para fazer a técnica do quilting fácil, que é a técnica que eu vou mostrar para vocês hoje. Por sinal, nós vamos fazer mais um pedaço. Aliás, hoje nós vamos finalizar o nosso jogo americano com o Crazy Quilting. Hoje eu quero falar sobre Crazy Quilting, mais precisamente eu quero falar sobre quilting de preenchimento, porque você vai aprender a fazer lindas peças com quilting e vai chegar uma hora que você vai precisar dar destaque no seu quilting. E a gente só consegue dar destaque no quilting quando a gente faz um eco, um negrito ou um quilting de preenchimento. Olha o trem passando, gente. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir, mas tá passando o trem. Tô aqui na minha casa, não tô no meu antigo ateliê, mas aqui também passa trem. Também passa trem nesse horário. Aliás, essa aula, como você já sabe, não é uma aula ao vivo, é uma aula gravada. Eu estou gravando um pouquinho antes do horário da aula, só para ter certeza que a internet não vai pifar na hora. E até porque, como eu tenho um trecho de aula que eu vou disponibilizar para vocês, ficaria uma aula muito longa se eu estivesse fazendo ali no exato momento que vocês estão assistindo, porque daí tem que cortar, tem que costurar, daí tem que revirar, daí tem que desvirar, daí tem que fazer acabamento, acaba sendo muito mais demorado, para não ficar uma aula quilométrica. Eu decidi fazer esta aula do Esquenta gravada, para você poder inclusive depois rever. E eu estou no chat com você nesse exato momento, eu não estou ao vivo com você agora, mas eu estou no chat ao vivo com você. Então, qualquer dúvida que você tiver durante esta aula, pode colocar no chat que eu vou te responder, combinado? Bom, eu estava falando de quilting de preenchimento, que é o que dá destaque nas peças, e eu vou mostrar para vocês como isso de fato acontece. Isso daqui é apenas, é um joguinho, uma toalhinha de bandeja, um joguinho americano, é um pouquinho menor do que o jogo americano tradicional. É uma toalhinha de bandeja que eu fiz para uma bandejinha que eu tenho. E é só um tecido azul, gente. Só um tecido azul e o quilting eu fiz em preto. Então, tudo que você está vendo em preto aqui é o quilting. O quilting ele serve, como eu já disse em outras aulas, o quilting ele serve, tem duas finalidades. A primeira delas é embelezar a peça. Você concorda que se fosse só um tecido azul, ia ser só um tecido azul bem sem graça. Mas um tecido azul com um quilting maravilhoso fica lindo dos dois lados, né? Um quilting bem acabado, um quilting bem feito, bem planejado, ele fica bonito dos dois lados. Então, a primeira coisa que eu quero desmistificar com vocês é que somente o quilting tradicional faz um efeito bonito. Não, você pode fazer quilting de qualquer forma. Você pode fazer o quilting à mão, você pode fazer o quilting da forma tradicional, o quilting livre, você pode fazer o quilting livre com réguas, você pode fazer o quilting livre com stencil, porém todas essas formas são ou muito demoradas, o quilting à mão é muito demorado, fica lindo, mas é super demorado. E todas as formas do quilting onde a gente usa o pezinho de quilting livre são muito desafiadoras. Você precisa de anos de treino, você precisa de muitos acessórios e você precisa de uma máquina regulada para o quilting. E tá aí a primeira coisa que eu quero desmistificar para você. Porque eu escuto muitas pessoas dizendo: ah, quilting é treino, quilting é treino, quilting é treino. Mentira! Qualquer tipo de quilting é técnica. Você vai escolher a técnica do quilting e daí você vai aprender a técnica e aplicar a técnica. Então, quilting não é treino, quilting é técnica. Se você for fazer o quilting à mão, existe uma técnica para você fazer o quilting à mão. Independente de fazer o quilting à mão, à máquina,
usando quilting livre, usando straight quilting, independente do tipo de quilting que você for aplicar nas suas peças, existe uma característica que aquele quilting tem que ter. Por exemplo, o quilting das plumas, que são esse elemento aqui, ó. A pluma ele é composto por uma espinha. Deixa eu chegar mais perto para você ver. O quilting ele é composto por uma espinha e vários elementos. Neste caso aqui, o elemento é a gota. Bia, como assim? Pode ser uma pluma de penas, pode ter uma espinha. A espinha é a parte central do teu quilting. E para o lado, para os dois lados, vai ter... Na verdade, não é nem para os dois lados. Tem plumas que são só para um lado, tá? Então, você pode ter uma pluma só para um lado, ó. Neste caso aqui, ó, nesse caso central, a pluma tá para... Aliás, todas elas que eu fiz é praticamente só para um lado. Ela tá fazendo uma curva, ó, mas ela tá toda só para o lado de cá. Aqui tá a espinha dela, aqui eu fiz um outro elemento, mas a pluma é essa espinha aqui, termina nesta bolinha e tem as gotas. Poderia ser uma pluma com listinhas. Eu poderia fazer um elemento fino, uma folha alongada. E poderia fazer várias folhas alongadas ao redor, contornando, acompanhando a minha espinha. Então, a pluma, que é um elemento tradicional do quilting, ele é composto por uma espinha e vários elementos, não necessariamente o mesmo elemento. Você pode fazer uma pluma mista, onde você põe uma gota, uma pena, um coração, uma gota, uma pena, um coração, uma gota, um gancho e um coração, mesclando elementos do quilting. Mas isso daí é uma conversa para um quilting mais avançado, né? O que eu quero mostrar para vocês aqui? O desenho que eu fiz era a pluma, mas por que vocês acham que essa pluma está tendo um destaque tão grande? Quando vocês olham, vocês veem essa pluma. Por causa do quilting de preenchimento, que são essas bolinhas minúsculas que eu fiz de quilting. Essas bolinhas são um quilting de preenchimento que dão destaque para o meu quilting. Neste caso da peça que a gente está fazendo, o quilting principal é este aqui e o quilting de preenchimento é o Crazy Quilting. Aqui eu fiz um quilting de preenchimento contornando os meus quadradinhos, formando um L nos meus quadradinhos. E aqui eu fiz um quilting de preenchimento de linhas paralelas. Ó, conforme eu mexo no meu trabalho, você consegue ver. Neste outro aqui, eu fiz um quilting principal, que é este coração. De longe não parece muito, mas na peça aqui você consegue ver. Ó, ele é um coração. Ó, conseguem ver que é um coração? Acho que dá para ver. Eu fiz todo ele com linha vermelha, tecido vermelho, linha vermelha. Então eu não quis dar um destaque para o quilting, diferente desse, que eu queria dar um destaque, tá? Esse daqui, quando você olha a peça, você vê. Às vezes no vídeo não aparece tanto, tá? Mas quando você olha a peça, e tá cheio de fiozinho esse meu quilting. Quando você olha a peça, você vê que é um coração e que tem um monte de ganchos, coraçõezinhos, tem um monte de elementos dentro desse coração. Ele tem um eco, o eco é quando você faz. Você imagina uma pedrinha que você joga no rio. Tchum, jogou lá no rio. A pedrinha cai num lugar e não faz aquele monte de ondinhas em volta. Isso é o que a gente chama de eco no quilting, no straight quilting. A gente faz um eco para dar um destaque a mais para o trabalho. E depois aqui em volta eu fiz um matelassé na diagonal, formando losangozinhos. Olha que charme, de 1 em 1 centímetro. Então eu fiz um quilting de preenchimento para dar destaque para o meu quilting principal. E é por isso que o quilting de preenchimento é tão importante. Acabei de olhar uma peça aqui. Lembra que eu mostrei para vocês o meu estojo, que tinha um quilting de aplicação, aqui um quilting de bordado rústico? E eu tinha falado que eu tinha um organizador, que estava ali na minha bancada, que eu ia trazer nessa aula para vocês verem. Eu não posso mostrar muito que o meu organizador, ele não está muito organizado, ele está cheio de coisa. Tem alfinete aqui dentro, tem clips, tudo quanto é coisa fechada. Tem as minhas bisnaguinhas de colocar cola.
tenho meu negocinho de fazer uma outra técnica que eu ainda não ensinei para vocês. Tem um monte de coisa, tem caderninho, tem esse organizador aqui que eu fiz com retalhos para ficar na minha bancada e é joguinho com o meu estojo que fica no meu fichário. Só trouxe para mostrar porque eu tinha prometido que ia mostrar para vocês, então promessa é dívida. Voltando aqui ao nosso quilting de preenchimento, ó, eu trouxe um outro quilting aqui para vocês terem uma noção de um quilting de preenchimento. E de novo, aqui o meu objetivo era diferente do objetivo desta peça, que era um tecido liso e que eu queria usar uma linha preta para dar destaque. Nesta daqui eu estou usando um batik. Batik é esse tecido que ele é todo manchadinho, é um tipo de tingimento que dá esse efeito meio que manchado, meio que... eu amo batik, eu sou suspeita, eu amo batik. É um tecido que a gente não encontra muito aqui no Brasil, eu trouxe de quando eu morava nos Estados Unidos, e agora recentemente quando eu fui para lá para o casamento do meu sobrinho, eu trouxe mais alguns batiks para mim, porque aqui no Brasil a gente não encontra muito e quando encontra é muito caro. Não se preocupe, tá? Porque você virar minha aluna, as minhas alunas, normalmente eu ensino várias técnicas malucas para a gente tentar copiar o que as gringas têm e que a gente não tem. Então eu ensino uma técnica onde a gente faz um tingimento, transforma, não fica igual, mas fica tão lindo quanto. Bom, eu não queria tirar o charme do batik, mas de novo, você no vídeo não vê a beleza dessa peça. Mas pessoalmente ela é uma peça muito linda, é uma das minhas favoritas. Por vários motivos. Primeiro, eu usei uma linha, do lado de cá eu fiz com estampadinho e do lado de cá eu fiz com batik. No lado de cá eu usei uma linha cor-de-rosa, que também só chegando perto você vê. Mas do lado de cá eu usei uma linha minha que ela é degradê, ela é em tons de rosa e roxo. E é por isso que se mescla tão bem aqui na minha peça, porque esse tecido tem rosa e tem roxo também. Então ele tem rosas claros, rosas mais clarinhos, rosas mais escuros, tem roxo. Então essa linha que eu fiz o desenho inicial aqui no desenho principal, olha como agora dá para ver os detalhes. Tem pluma, tem gancho. Lindo, né? Eu amo. E tem o eco, ó. O eco é isso daqui que eu falei, ó. Este contorninho. Primeiro a gente faz o nosso desenho de quilting, faz o nosso quilting, e depois a gente faz aquele eco para daí fazer o preenchimento. É regra isso? Não é regra. Você pode fazer o preenchimento sem eco. Eu particularmente gosto muito de fazer o eco porque ele dá um destaque a mais. E aqui no preenchimento eu usei linha invisível, gente. E a linha invisível que eu uso não é a mesma linha, não é linha de fio de pesca, tá? Eu já vi gente dizendo, ah, a linha invisível é fio de nylon, fio de pesca. Não é. É uma linha invisível própria para costura. Por quê? Porque o fio de nylon, se for uma linha normal, com o nylon normal de pesca, se você for passar ferro depois dessa peça, o fio vai derreter e o quilting vai sumir. Este quilting de preenchimento que eu fiz de quadradinhos, olha como é diferente este matelacê que é quadradinho, apesar dele estar na diagonal, ele é quadradinho. Então, se você colocar assim, ó, deixa eu ver se eu consigo achar um ângulo certo. Aqui, ó. Se eu colocar assim, você percebe que ele é exatamente um quadradinho. Este daqui não é um quadradinho, ó. Não tem como eu mexa ele sempre vai ser um losango. Ele sempre vai ser mais bicudinho, porque está no ângulo de 30 graus. Então, eu formei ele no ângulo de 30 graus. Este daqui está no ângulo de 45, então fica quadradinho. Eu fiz ele com o fio invisível. Bia, eu já tive várias alunas que falaram, Bia, como invisível, eu estou vendo o quilting ali. Você está vendo o quilting, mas se eu chegar bem perto, você não vê cor nenhuma nessa linha. Aqui no avesso você também não vê cor nenhuma nessa linha, porque eu usei o fio invisível tanto na bobina quanto na linha do topo. Eu usei o fio próprio para costura, o fio de nylon para costura invisível. São essas dicas que você tem durante as minhas aulas, durante os meus cursos, que vão fazer a virada de chave assim, na beleza das tuas peças, no capricho das tuas peças.
Eu sempre falo que eu escuto demais, demais, demais as minhas alunas, quando elas entram, elas começam a dizer assim para mim: ai, Bia, eu acho as tuas peças tão lindas, eu quero fazer peças tão lindas quanto as tuas, mas eu não sei para quem que eu vou vender essas peças, porque ninguém, aqui na minha cidade, ninguém valoriza o artesanato. Vocês não têm ideia, eu acho que eu podia ficar milionária se eu ganhasse 1 centavo por cada vez que eu ouvia alguém dizendo isso para mim. Acho que eu ficava milionária, gente. Quem aqui que está aqui comigo acha que ninguém valoriza artesanato? Tem alguém aqui que é dessa religião, da religião que acha que ninguém valoriza artesanato? Porque, gente, deixa eu contar primeiro. Primeiro eu queria falar uma coisa para vocês, e pode ser que seja duro de ouvir, mas talvez não valorizem o seu artesanato ainda por 2 motivos. Um deles, talvez porque você não esteja, na verdade, 3 motivos. Um deles, talvez o seu artesanato ainda não tenha um diferencial, ainda não seja tão bonito, ainda não seja tão bem acabado. Eu quero que vocês me escrevam aqui se vocês acham que ninguém valoriza artesanato, e também quero que vocês me escrevam se vocês acham, se alguma dessas 3 coisas acontecem com o artesanato de vocês. Primeiro, ou ele não está bem acabado, você ainda não sabe fazer um acabamento com diferencial, um acabamento perfeito, um toque diferenciado nele. Ou você faz mais do mesmo, você faz exatamente o que todo mundo faz. Você assiste uma aula, você pega um passo a passo, você pega um molde e você replica aquilo. Até às vezes muda tecido, porque tem gente que nem muda tecido, procura, vai na loja procurar exatamente o mesmo tecido que a professora usou. Eu já vi isso acontecer. A aluna pega, dá um pause, por exemplo, este meu alfineteiro. Ela dá um pause, vai lá e procura um tecido azulzinho do mesmo tom e o mesmo estampadinho. E daí ela faz exatamente a mesma peça. Tem muita gente que faz isso. Tem problema nisso? Não tem problema, mas sabe o que acontece? O teu artesanato começa a ser desvalorizado, porque ele é igual o de todo mundo. O teu artesanato não tem um diferencial. Então, o primeiro problema pode ser que você esteja pecando na hora de fazer acabamento nas suas peças. Ou você não faz um quilting ainda, ou se você faz o quilting, você não faz um quilting bem elaborado, bem diferente, bem exclusivo. Esse é o primeiro problema, acabamentos mal feitos. Segundo problema é fazer mais do mesmo. Ah, tá todo mundo fazendo a necessaire da moda, então eu vou fazer também. Pois se está todo mundo fazendo, o preço vai lá para baixo, porque a pessoa não precisa comprar de você. Ela pode comprar de qualquer outra pessoa. É todo mundo que está fazendo. E o terceiro problema, que está meio que junto com todos esses, é você não saber como oferecer o teu produto, mostrando que ele é exclusivo. Muitas pessoas vão lá, e por que está meio que misturado? Os assuntos, eles são todos misturados. Na verdade, o que você tem que entender é que, para você conseguir que as pessoas valorizem a sua peça tem que ser única, tem que ser exclusiva, tem que ter um diferencial, tem que ter um acabamento perfeito. A tua peça tem que ser aquela peça que a pessoa bata o olho, ache lindo, e por mais que ela ache caro, se ela quiser, ela vai ter que comprar, porque não tem em outro lugar. A hora que você conseguir fazer essa virada de chave aí na sua cabecinha e começar a entregar um produto exclusivo com um diferencial e com um atendimento bem feito para sua cliente, você vai vender. Porque todo mundo gosta de peças exclusivas, todo mundo gosta de peças bem acabadas,
Todo mundo gosta de ser bem atendido. Então, erros básicos é você não saber fazer tudo isso e ainda mostrar de qualquer jeito para tua cliente. Você tem que saber vender o seu produto. E eu não vou falar de vendas hoje, o assunto não é vendas, porque eu sempre falo, eu tenho uma premissa, sabe? Uma peça bem feita, ela se vende sozinha. Eu sou uma péssima vendedora. Eu costumo falar que eu sou uma péssima vendedora, porque eu não gosto de vender meus produtos, eu gosto de ficar com todos eles para mim. Eu sou uma péssima vendedora. Só que uma peça bonita se vende sozinha. Até hoje eu me lembro de uma vez que eu fiz uma bolsa para minha irmã. A minha irmã adorou a bolsa. E daquela bolsa eu tive que fazer mais 10. E eu vendi essa bolsa por 500, acho que era R$ 520 na época que eu vendia. Eu vendi caro, eu lembro que eu joguei o preço lá em cima. Ela não custava tudo isso, não dava tudo isso de trabalho. Mas era uma bolsa que eu tinha desenvolvido o molde, eu tinha desenvolvido o projeto, eu fiz a combinação de cores, era uma bolsa toda de retalhos diferentona. Eu tinha feito toda a modelagem da bolsa, ou seja, era uma bolsa que não tinha em lugar nenhum. E as amigas da minha irmã gostaram. A minha irmã fazia sempre a maior propaganda, ela sempre falava minha melhor bolsa, minha melhor bolsa. E daí eu lembro que a minha irmã veio falar, começou com 3 amigas que queriam. Eu falei, não vale a pena, Cris, eu não tenho tempo para fazer isso, não vai dar. Sempre estava me enrolando, porque eu não queria fazer, eu não gosto de vender, não quero vender minhas coisas, eu gosto de presentear, mas eu não gosto de vender. E daí eu lembro que eu estava enrolando, e daí eu falei para minha irmã, mas diga para ela que não sei se vale a pena, porque é uma bolsa cara, por menos de R$ 500 não dá para fazer. Não lembro se eu falei 500, 520, acho que foi 420 que eu vendi, já faz tempo, gente, que eu vendi essa bolsa. Mas acho que foi 420 e foi mais ou menos em 2017, acho que 2017. Já tinha voltado, tinha acabado de voltar dos Estados Unidos. E eu lembro que a minha irmã falou para a amiga dela que a bolsa, eu acho que eu falei que ia ser uns 420, e a minha irmã, sabendo que eu não queria fazer, falou que ia ser 520, acho que foi isso. E daí a amiga dela falou, não, eu quero. E eu fiz. Eu fiz primeiro para as amigas da minha irmã, depois eu acabei recebendo outras encomendas, porque daí eu postei a foto bonita da bolsa, bonita, e assim as vendas aconteceram, sem nem querer fazer. Então, olha, é uma coisa para você colocar na sua cabeça. Não é que você vai sair vendendo bolsas de R$ 500. Isso daí é uma coisa que acontece esporadicamente. Mas sim, as pessoas valorizam o artesanato se o teu artesanato for algo exclusivo, se o teu artesanato for algo único e for algo bem diferenciado. Então você precisa, por isso que eu falo para as minhas alunas, para as minhas seguidoras, para vocês que estão aqui comigo, você precisa aprender a colocar um diferencial nas tuas peças, um diferencial que faça sentido para você e que faça sentido para as pessoas que forem receber aquela peça de presente, que forem comprar aquela peça. Eu tenho um exemplo aqui. Essa peça aqui é um joguinho, sabe aqueles quadradinhos que a gente vê muito as gringas? Ela já tem aqueles quadradinhos prontos. Era uma sequência de quadradinhos. Eu comprei todos os quadradinhos já cortadinhos, mas eu que escolhi como que eu ia misturar eles na peça. Eu que escolhi que forro que eu ia colocar. Eu que escolhi que peça que eu ia fazer. Eu resolvi fazer uma toalhinha um centrinho de mesa, uma toalhinha de bandeja. É para uma mesinha que eu tenho ali fora, que eu uso sempre. E olha o que eu fiz. Eu não queria que essa peça ficasse uma peça densa. Eu trouxe ela, apesar de que ela não tem quilting de preenchimento, mas ela tem a ver com o que eu estou falando, com você saber colocar um diferencial na sua peça e colocar um elo de ligação entre o quilting, entre a peça, para que tudo faça sentido. Essa peça ela é toda floral e eu intercalei os que tem floral bem aqui. Na verdade, eu cheguei à seguinte conclusão no meu pensamento. As peças que tinham esse floral que tinha mais destaque, eu deixei sem quilting. Então, aqui tem destaque, aqui não tem quilting. Aqui eu achei que era mais neutro, porque é só laranja com laranja, então tem quilting. Aqui é só azul com azul, então tem quilting. Então, eu intercalei
um quadrado com quilting e um quadrado sem quilting. Um quadrado com quilting, vou mostrar o avesso para você ver como que ficou. E daí ficou assim, ó, um quilting de flor, porque tem flor e folhas ali, intercalado entre um sim e um não, um sim e um não. A peça tem leveza, porque uma sobretoalha precisa desta leveza, não é aquela peça estruturada, diferente dessa, que é uma toalhinha de bandeja. Ó, essa daqui é reta, ela tem bastante estrutura. Esta daqui é a mesma coisa, ela tem bastante estrutura, esta também. Mas aquela ali eu queria que ficasse uma peça menos estruturada, então eu fiz um quilting maior, não cheio de elementos pequenininhos e sem fazer preenchimento. Vocês entenderam quando que a gente deve usar um quilting de preenchimento ou não? Quando a gente quer dar destaque para uma peça e quando a gente quer estruturar uma peça. A gente sempre tem que ter em mente que o quilting tem duas finalidades. Ele tem a finalidade de estruturar a nossa peça, ou seja, quanto mais quilting, quanto menorzinho for nosso quilting, como é o caso das bolinhas aqui, ou do matelassé, tanto nessa peça quanto nesta peça aqui, quando a gente está um elemento muito próximo um do outro, muito pequenininho os elementos, não é um matelassé grande, é um matelassé de 1 em 1 centímetro, então ele é muito próximo um do outro, isso vai dar estrutura para a minha peça. Então o quilting ele serve para estruturar a peça e para embelezar a peça. Uma vez que a gente fez o planejamento direitinho da nossa peça, sabe que peça a gente vai fazer, aí a gente pode brincar, usar e abusar dos elementos do quilting, deixar a nossa peça bem bonita, bem cheia de elementos, bem estruturada, se essa for a finalidade dela. Agora que vocês já entenderam um pouquinho da teoria, nós vamos finalizar esta peça. Eu vou continuar no chat e depois que finalizar a peça, a gente acabou já a aula. Então a gente só vai fazer agora o finalzinho dessa peça para você poder finalizar a sua peça aí em grande estilo com esse Crazy Quilting, que é um dos quiltings que eu mais gosto de usar, porque ele é super rápido de fazer, super gostoso de fazer e qualquer pessoa consegue fazer, porque ele é um quilting reto. E olha só como a gente consegue mesclar quilting reto com quilting curvo, quilting reto com quilting curvo. Aqui não tem quilting reto, aqui só tem quilting curvo. Quilting reto com quilting curvo. Então não se preocupe se por um acaso... E ontem eu mostrei a almofada só tem o Crazy Quilting. Não está aqui, devolvi ela para o meu quarto. Mas como a gente consegue, com elementos simples, fazer peças muito bem elaboradas, muito bem acabadas, com um quilting muito bem planejado e deixar com isso a nossa peça única e exclusiva. É isso que eu quero que vocês entendam. Tudo isso vocês vão aprender com detalhes no meu curso Quilting Fácil Iniciante, que a gente vai abrir as inscrições na sexta-feira. Então, se você está gostando dessas aulas e está se empolgando com essa arte de quiltar, saiba que sexta-feira é o dia mais importante aqui do Esquenta, porque a gente vai abrir as inscrições para o meu curso com um precinho muito, muito especial para vocês que estão aqui participando da Semana de Quilting Fácil Iniciante. E outra coisa, faz tempo que eu não abro essas inscrições para essa turma, hein? Faz tempo mesmo, mas vocês me pediram tanto. Muitas de vocês vieram me chamar no particular dizendo: Bia, eu não tenho coragem de entrar para um curso completo, eu queria algo mais básico porque eu sou muito iniciante. Pode ter certeza que se você se transformar numa aluna minha, você vai ter toda a assessoria, todo o acompanhamento, todo o passo a passo para conseguir evoluir em muito pouco tempo. Você vai estar fazendo peças maravilhosas, isso eu posso te afirmar com certeza. Agora chega de enrolação, vamos para a aula e não se esqueçam que amanhã a gente tem mais uma aula, combinado? Beijinhos, já deixa eu me despedir, mas eu tô com vocês no chat ainda. Agora eu quero fazer um quilting de preenchimento. Primeiro eu fiz um quilting aqui na vala da costura da emenda dos quadradinhos com a faixa de tecido. E agora eu vou fazer quiltings com um pezinho de máquina. É só voltar alinhando meu pezinho de máquina com essa primeira costura que eu acabei de fazer. Quando eu chegar bem naquela costura que eu tinha rebatido, eu vou andar por cima dela até dar a diferença de um pezinho de máquina novamente.
Se eu passar um pouquinho, é só eu levantar minha agulha, voltar, alinhar o meu pezinho de máquina ali e abaixar a minha agulha exatamente aonde eu voltei. E agora sim eu vou voltar costurando, alinhando por essa costura que eu acabei de fazer. Aqui de novo, vou andar em cima da linha. Eu já percebi que 3 pontos dá exatamente um pezinho de máquina. Agora eu vou virar, manter meu pezinho de máquina alinhado com a lateral aqui, a lateral do meu pezinho alinhado com a costura, e vou fazer costuras paralelas até chegar no final. Então, eu já fiz todas as costuras paralelas, agora eu vou voltar e vou fazer uma costura bem aqui na vala. E agora eu vou fazer um quilting de preenchimento nessa parte aqui. E o meu quilting de preenchimento, eu vou fazer um quilting como se fosse um crazy, só que no quilting. Quando eu chegar perto desta parte aqui, eu vou parar e andar por cima do meu quilting. Eu vou vir em linha reta até o meu círculo. Vou escolher um ponto qualquer do meu círculo e vou vir em linha reta. Eu quero que chegue aqui nesse encontro de costura, então eu vou olhar para cá e vou costurar em linha reta. Se você não souber como, não tiver firmeza para fazer linha reta, você pode tracejar linhas aleatórias para daí fazer o teu quilting. Então eu vou andar um pouco em cima do círculo e vou trazer para cá, até chegar na linha da borda. Cheguei bem em cima da linha da borda, vou escolher um outro caminho, voltando para cá em linha reta, sempre linhas retas. Cheguei bem em cima da costura da vala, vou andar um pouquinho. Para fazer uma outra linha aleatória, não paralela a essa, num outro ângulo, mas sempre uma linha reta. Vou andar novamente um pedaço, para daí fazer uma outra linha reta. Notem que com isso, eu estou preenchendo meu quilting.